Glória a Deus. Êxodo 17, de 1 a 7, diz assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés: Passa diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe, e tu ferirás a rocha, e dela sairão águas, e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel. E chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Pode sentar, meu querido irmão. Esse texto ele traz aqui ensinamentos profundos, e eu fui tocado pelo Senhor por essa palavra, porque o pregador, ele não prega aquilo que ele acha interessante pregar. Ele prega aquilo que arde no coração, com a direção do Espírito. Já foi falado aqui que o Espírito de Deus nos guia, nos orienta, e é de fato verdade. E isso não anula, claro, evidentemente, estudarmos a palavra. É muito importante isso. Então, quando você estuda a palavra e tem a disciplina de buscar a Deus, você cresce em graça e conhecimento. 1 Pedro capítulo 3, versículo 18, ou melhor, 2 Pedro, diz que nós temos que crescer em graça e conhecimento. Quando temos esse equilíbrio, conseguimos flutuar, conseguimos navegar, conseguimos entender que o mundo espiritual está todo o tempo existente, mas conseguimos entender que temos uma vida social também, porque nós temos uma parte material e uma parte espiritual em nós mesmos. Nós temos corpo e temos a parte imaterial, alma e espírito. Então, quando Deus faz arder no coração do pregador, ele entende que esta é... Estava bom de que estava. Eu ia pregar até meia-noite, agora vai demorar um pouquinho mais, menos. Pronto, que estava, filho? Deixa eu pregar até meia-noite. Ao seu, mas ele mudou aqui o trem aqui. Mudou o trem aqui, filho. E eu quero, pastor, que eu posso pregar até meia-noite. E então, quando arde no coração, nós entendemos a direção do Espírito de Deus. E Moisés, no versículo 4, tem uma conexão com o que vocês escolheram para essa campanha do mês de novembro. Vocês escolheram Jeremias 33:3, que diz: Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. Algumas versões, grandes e ocultas, que não sabes. E no versículo de número 4, nós vamos ler novamente o que está escrito, e assim: E clamou Moisés ao Senhor. Versículo 4 diz: E clamou Moisés ao Senhor. Você pode repetir comigo? E clamou Moisés ao Senhor. Uma vez mais forte. E clamou Moisés ao Senhor. Muito bem. Então, você observa no versículo 1, a primeira palavra está escrito depois. Sempre quando tem um depois escrito, evidentemente, há uma conexão com o que estava antes. Depois do quê? Se você olhar, pegando desde o capítulo 3, quando Deus chama Moisés na sarça, naquela passagem tão conhecida, onde a sarça ardia e não se consumia, e Deus fala com Moisés, diz para Moisés que o eu sou está enviando ele, e Moisés faz uma série de interpelações ou de desvios, se esquiva daqui, porque ele disse que não tinha condições de falar, entre outras coisas, e Deus fala com Moisés
Moisés, e Moisés então recebe de Deus autoridade. O cajado, a vara se transforma em serpente, a sua mão coloca no seio e tira, está leprosa, depois não está mais, pelo poder de Deus. Deus então manda Arão, ele vai com o seu irmão Arão, fala com os anciãos lá de Israel, da sua tribo, do povo de Israel, lá no Egito, e depois vão falar com o rei do Egito, com o faraó. E esse faraó diz que não conhece o Senhor, não sabe quem é o Senhor, e tampouco vai deixar o povo sair do Egito. Então Deus vem e trata com o Egito, e trata com o faraó. O faraó, uma tipologia do adversário das nossas almas, e o Egito, a tipologia do mundo. Então Deus, como forte, possante, poderosa, tira o povo do Egito, mas não antes de devastar o Egito, não antes de destruir o Egito, e não antes de mostrar um caminho para sair do Egito. Para sair do Egito era necessário que houvesse o cordeiro, que houvesse o sangue do cordeiro na verga das portas, na ombreira das portas. O homem não consegue sair das garras do Egito, das garras de Faraó, se não tiver o sangue do cordeiro. Só há libertação por causa do sangue. Se tem sangue do cordeiro, tem libertação. Se tem sangue do cordeiro, tem liberdade. Se tem sangue do cordeiro, consegue sair do mundo. O homem não sai do mundo se não tiver cordeiro, mas o cordeiro de Deus está aqui nesta noite. Ele está aqui neste lugar. E se na tua casa tem sangue do cordeiro, levante a sua mão para adorar, porque onde tem sangue não tem morte, porque o cordeiro morreu no lugar. Onde tem sangue tem liberdade, tem libertação. Pregador, você não me conhece? Eu não conheço, mas eu conheço o cordeiro. E João olhou e viu, capítulo 1, verso 21 do livro de João: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! E esse cordeiro então, ele deveria ser assado em fogo, comido com ervas amargosas, e tinha que comer a cabeça, os pés e as vísceras, as pressuras, ou seja, a buchada. Para sair do Egito tem que comer cabeça de cordeiro, porque quem come cabeça de cordeiro tem a mente de Cristo. Quem come pé de cordeiro tem firmeza do Evangelho, e quem come as vísceras do cordeiro tem profundidade com Deus. Então eles saem do Egito. A Bíblia nos mostra no capítulo 14 que eles chegaram diante do Mar Vermelho, muralha de pedra à direita, à esquerda e Faraó atrás, porque havia se arrependido e Deus estava no negócio. E quando a nação está marchando, Moisés olha aquela situação e diz o Senhor para ele: Moisés, a ordem é marchar, diga ao povo que marche. Começa a marchar e vai. Ele toca nas águas, as águas abrem, eles passam. E quando eles saem do Egito, eles não saem de mãos vazias, eles saem de lá abarrotados e abençoados, porque os egípcios lhes deram roupas, lhes deram joias, lhes deram ouro, e eles saem do Egito libertos e abençoados. Presta bem atenção, todo crente ele é liberto e abençoado. Talvez você não tenha um carro bom, talvez você não tenha uma conta bancária abastada devido às circunstâncias ainda, mas saiba, você é abençoado, porque você não é daqui, você é de lá. Você não é daqui, você é de lá. Você, olha para o teu vizinho e diga: você não é daqui não, você é de lá. Você é peregrino aqui, Saulo. Nós somos peregrinos aqui na terra. O que nós temos é muito maior. O que nós temos não é passageiro, o que nós temos é eterno. Só quem acredita que tem o eterno na sua vida, levante a mão ao céu e adore aquele que é digno de honra, digno de glória, digno de louvor e de adoração. Aleluia. E diz no texto sagrado que saindo do Egito, Miriam, depois que Moisés começa a cantar, ela pega e passa a mão na sua sacola, passa a mão no seu jornal, passa a mão na sua bolsa e tira um tamboril e começa a celebrar, começa a cantar, e as mulheres acompanham-na, de maneira que saindo às pressas do Egito, correndo e saindo debaixo da bondade e graça de Deus, eles festejaram, celebraram, adoraram e cantaram: só o Senhor é Deus. Aleluia, aleluia. Como é difícil às vezes o presbítero Saulo cantar essa celebração e dizer: só o Senhor é Deus. Às vezes, para cantar isso, tem que ver uma maravilha fechar e matar os egípcios. Às vezes, para ver isso, é necessário que levante-se um profeta chamado Elias e comece a colocar as coisas em ordem, reformar o altar, colocar lenha no altar, encharcar o altar, para que saibam que não há fogo estranho, e orar ao Senhor. Então Deus desce fogo e incendeia. Aí o povo olha e diz:
diz: só o Senhor é Deus. Se for necessário descer fogo hoje para você dizer isso, Deus vai descer fogo, vai queimar a incredulidade, vai tirar a impureza, porque é tempo de se levantar uma igreja revestida da unção, revestida do poder e da autoridade. Nós temos visto muitos profissionais de púlpitos, nós temos visto muitos enganadores de púlpito, mas Deus tem levantado aí os seus 7 mil que não dobram o seu joelho a Baal, e que prega, e que fala, e que adora o nome do Senhor, independentemente das circunstâncias. Aleluia. E quando o povo sai do Egito, eles começam a marchar, começam a caminhar, e eles vão chegando, vão parando em algumas regiões. E quando ele para em alguma região, eles estão ali numa situação difícil. Vem comigo aqui para o capítulo de número 15, versículo 23. Claro que eu estou correndo, claro que eu estou adiantando para ganhar tempo. No capítulo 15, versículo 23 até o 27, diz o texto: então chegaram a Mara, mas não puderam beber água. Se você voltar ao versículo 22, diz assim: depois fez Moisés partir os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur, e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou o lugar Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e ele clamou ao Senhor, e Moisés clamou ao Senhor, e Moisés clamou. Se tem alguém aqui clamando a Deus, saiba, Deus vai responder. Se nesse projeto, nesse mês de novembro, nesse projeto clama a mim, a frase não para aí, ela diz: clama a mim e responder-te-ei. Deus é um Deus que responde, Deus é um Deus que fala, Deus é um Deus que não dorme, não dormita, não tosqueneja o guarda de Israel. Deus é um Deus que surpreende, é um Deus que fala. Moisés então chega diante do Senhor e clama a Deus. Deus lhe mostra, algumas versões falam árvore, outras falam um graveto, outras dizem um pedaço de pau. Ele lança as águas de Mara, e as águas que eram amargas tornam-se potáveis, tornam-se doces. Eu quero te dizer, olhe para cá, tem uma madeira onde você vai colocar em qualquer água amarga que vai ficar doce. Tem uma madeira que você vai colocar nas águas amargas e ela vai ficar doce. Pergunta para mim, qual madeira, pregador? Pergunte, vai. Qual madeira? Opa, ficou bom. A madeira se chama Calvário, a madeira da cruz de Cristo. Aquela madeira tornou a minha amargura em doçura. É aquela cruz pesada que foi aquele lenho terrível em que o Cordeiro de Deus foi levado, que torna toda a amargura doce. Olha para alguém e fala: a cruz de Cristo. Fala para ele, tenha coragem, profetiza. A cruz de Cristo torna doce toda a amargura. A cruz de Cristo, presbítero Saulo, pastor Edson, torna toda a amargura doce. Você já viu aquele homem que chega na igreja? Ele é valente, ele é perigoso, ele é não sei o que, ele é um veneno, mas quando ele conhece o Evangelho, Jesus doma ele, quebra ele, quebranta ele e mostra quem é o bom, quem é o grande, que o grande é o leão da tribo de Judá. Quantos podem adorar o leão da tribo de Judá? Abra sua boca e dá um prato de aleluia. Aleluia. E diz o texto, na sequência, verso 27 do capítulo 15. Então, eles saem dali. Então vieram a Elim, e ali havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Preste bem atenção. Todo o processo que a linha do tempo que eu tracei com vocês aqui. Então agora chegam num lugar que havia sombra e água fresca. Preste bem atenção. Nesse local haviam 70 palmeiras e 12 fontes de água.
uma para cada mês do ano, uma para cada tribo. É um lugar de delícias, um lugar de descanso, um lugar prazeroso. Ora, saímos do Egito. Deus, eu não li, mas na sequência você vê que eles clamaram por comida e Moisés orou ao Senhor. Deus mandou codorniz, Deus mandou maná. Então eles tinham comida, tinham carne, tinham sombra e tinham água fresca. Estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas o texto diz que eles acamparam. O texto não diz que eles foram morar ali. Deus vai tirar alguém da zona de conforto. Deus vai tirar alguém da zona de conforto, para que você entenda que o projeto de Deus tem um processo. O processo é duro, o processo é pesado muitas vezes. O processo tem um objetivo. O processo nunca é sem objetivo. A pergunta não deve ser por quê, mas ela deve ser para quê? Para que Deus está fazendo isso? Para que Deus moveu dessa maneira? Não é porque que Deus não fez daquele jeito, mas é porque ou para que Deus fez dessa maneira. Porque Deus tem algo que você não conhece. Ele disse: clama a mim, responder-te-ei e vou te mostrar coisas firmes, coisas ocultas que você não sabe. Tem coisas que você não sabe, meu querido. Tem coisas que você vai tentar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, 50 vezes. Thomas Edison, para criar a lâmpada, a energia, a eletricidade, ele testou 500 vezes. Imagina se nós chegássemos nele e falar: rapaz, 150, para com isso. Não, tem 260, para com isso. 400, para, rapaz, não vai dar certo. Eu vou profetizar de olhos abertos. Não pare, porque vai dar certo, em nome de Jesus. Não pare, porque vai dar certo, em nome de Jesus. Não pare, porque vai dar certo, em nome de Jesus. Deus não lhe chamou para um projeto falido. Deus te chamou para um projeto da glória dele. O projeto de Deus tem um finalmente, tem um fundamento, tem um final alegre e feliz, que é a glória dele. Às vezes vai até a sepultura, mas é para a glória dele, e você não vai entender aqui, mas diante dele, naquele grande dia, nós vamos entender, porque eu creio que ele vai voltar, eu creio que eu vou estar com ele. Tem mais alguém comigo aqui? Tem mais alguém comigo aqui que acredita que ele voltará? Aleluia! Então a nação de Israel chega no capítulo 16, e partindo de ali, toda a congregação, aí começa, e vamos chegar no capítulo 17. Depois toda a congregação dos filhos de Israel, agora volta ao versículo 4, e clamou Moisés ao Senhor, porque o povo estava querendo apedrejar Moisés. O povo não aguentava mais. Eles mal tinham atravessado o Mar Vermelho, já disseram: olha, o Egito era melhor. Eles não tinham sequer atravessado o Mar Vermelho e disseram: o Egito é melhor. Lá nós tínhamos cebola, tínhamos comida, tínhamos de tudo. Estavam apanhando, esfolados, estavam sendo escravizados, estavam psicologicamente presos. Observe, não só psicológica, mas espiritualmente também, pois não havia uma cerca, não haviam grades, não haviam algemas físicas, mas eles estavam presos. Eram milhares, centenas de milhares que estavam escravizados aqui. Muitos estão escravizados na cabeça, no interior, no intelecto. Não entenderam ainda, não compreenderam ainda, não tiveram mudança ainda, não observaram que Deus é o Deus que liberta, de fora para dentro, de dentro para fora. Ele liberta aqui, ele liberta aqui. Tem gente da igreja aprisionado. Não estou me referindo a uma questão de medicamento, medicamentosa, uma questão que ocorre muitas vezes. Não é isso. Tem gente na igreja que não conhece o tamanho do seu Deus. Tem gente servindo a Deus há 5, 10, 15 anos e ainda não conhece o tamanho do seu Deus. E todos nós aqui, em alguma medida, temos dificuldades. Em alguma medida, temos problemas. Eu acabei de contar um problema que surgiu do nada. Meu esposo deitou, acordou com o joelho estourado. E agora? Vamos orar? Estamos orando, pedindo oração para os irmãos. Deus tem uma solução. Aí
você vai dizer assim, mas você não conhece a minha estrutura, a minha casa, o meu problema, você não sabe do que eu estou sentindo. Pode ser que alguém aqui esteja acometido por uma doença terrível também. Pode ser que alguém aqui esteja passando uma dificuldade e amanhã aquele boleto ou aqueles boletos estão tirando até a tua paz para cultuar a Deus. Talvez essa semana é uma semana de definições que você não sabe o que fazer, mas uma coisa é certa: quando você não souber o que fazer, você tem que saber onde ir. Quando você sabe onde ir, você sabe que a solução vai ocorrer. Quando eu não sei o que fazer, eu tenho que saber onde ir. Eu tenho que ir aos pés da cruz. Quando eu vou aos pés do Calvário, quando eu vou à presença de Deus, Ele é o Senhor que guia. Tudo que eu controlo não é por fé. Tudo que eu posso determinar é 5 para cá, 10 para cá, 15 ali, 20 aqui. É claro que temos que ser organizados, é evidente. Mas tudo que eu tomo controle não é por fé. Mas tudo que eu coloco na mão dele, Ele pode fazer maravilha, Ele pode fazer milagres, Ele pode abrir porta onde não existe. Deus que eu sirvo, o Deus que eu prego, é o Deus que chama à existência as coisas que não são, aquele que traz a vida, aquele que não tem vida. Este é o Deus bíblico. E Moisés clama, porque o povo queria apedrejá-lo. O líder, muitas vezes, ele é apedrejado. O líder, aqui não acontece isso, graças a Deus, mas tem lugar aí que o líder sofre muito. Aqui tem o salmo, está tudo bem, tem a moça que canta, tem a moça que profetiza, está uma bênção. Mas tem lugares que o líder apanha de manhã, de tarde, de noite, e está ali: Senhor, o povo vai me matar, o povo vai me matar. Eu quero agora entrar na ministração. Até agora foi introdução. Agora chega comigo no versículo 4 e o versículo 5 de Êxodo 17. E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejará. Então disse o Senhor a Moisés. Vem comigo. O que Deus disse para Moisés? Primeiro, passa à frente do povo. Põe-te à frente do povo. Nesse momento, no contexto, o povo aqui era o problema. O povo queria apedrejá-lo. Imagina, centenas de milhares de pessoas olhando para Moisés e dizendo: Moisés, nós não temos água para nós, nossos filhos e nem nosso gado. Nós não tinha no deserto, no Egito, não tinha porventura sepulturas lá no Egito. Não era para nós melhor no Egito? Por que você foi nos tirar do Egito? Estávamos tão bem no Egito. E tem crente, pastor Edson, que fala isso: eu estava tão bem no mundo, era tão gostoso no mundo. No sabadão era forró, era funk, era bebida, era droga. Eu não tinha problema, tinha sim, querido, mas era cego, não enxergava. Agora Deus tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Hoje você enxerga, hoje você consegue enxergar. Mas as astúcias do maligno, ele é terrível, e não podemos deixar que as suas astúcias nos enganem, porque os seus ardis são muitos. Então Moisés coloca-se à frente. Olha para cá, a partir de hoje, coloque-se diante do seu problema. Qual é o clamor que você tem? Qual é o clamor da sua alma? Moisés recebeu uma orientação: passa à frente do povo. Ou seja, não esconde do povo não. O povo é perigoso, o povo quer matar, quer apedrejar, o boleto é alto, a doença é pesada, o marido é assim, a esposa é assada, o filho não sei o quê, na empresa não tem que jeito. Coloque-se à frente. Deus está te chamando para se levantar e colocar diante do problema. Não se esconda do problema. Olha para alguém do seu lado, escolhe o mais bonito e diga: não se esconda do problema, não se esconda do problema. Deus vai te dar uma solução. Pega o mais cheiroso aí e fala: não se esconda do problema. Moisés coloca-se diante do povo, levanta-se diante do povo e comece agora a ter uma instrução do Senhor. Deus vai instruir crente aqui, meu querido. Eu vim pregar a palavra para uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro, uma igreja que é poderosa na unção do Espírito, uma igreja que ouve a voz do Senhor. E quando ouve a voz do Senhor, começa a entender que Deus vai lhe dar uma estratégia, vai lhe dar uma direção. Se coloque de pé diante do seu problema. Não fica jururu não fica que nem
e não vai ser pauta. Deus lhe chamou para dizer: diga ao fraco, eu sou forte. Alguém pode dizer: eu sou forte em nome de Jesus, eu sou forte em nome de Jesus. Então se coloca diante do problema. Nesse caso, no contexto, o povo era o problema. Aqui não acontece, mas tem lugar, e eu já pastoreei algumas igrejas. Meu irmão, Jesus, você sai do culto, não sabe se vai para casa ou vai para o pronto-socorro tomar um trem para pressão. Não quer que aconteça isso, mas tem lugar que acontece. O pastor fica tremendo. Você tem, pastor? Não sei. O povo, que o coice da ovelha é mais doído que o coice do boi. Porque aquela patinha fina, quando pega na canela, meu amigo, e a ovelha é terrível, aquele coice doído. Mas Deus vai curar ovelhas aqui nesta noite. Ramando que achava, oh, aleluia. Pega a mão do vizinho, pega a mão dele, pega a mão dela, pega a mão dele aí. Levanta ao céu, levanta ao céu, levanta ao céu. Fala assim comigo, fala para ele, mas não precisa olhar para a cadeira, não. Fala assim, ó: se você for uma ovelha ruim dessa, Deus vai te curar hoje. Fala para ela: se você for uma ovelha ruim dessa, Saul, Deus vai te curar hoje, homem. Aleluia. Só quem acredita, aplauda Jesus e dá glória. Vai. Só quem acredita, levante a oração ao rei da glória. Pega então, Moisés, passe diante do povo, toma contigo alguns dos anciãos. Espera aí, pá. Pega alguns dos anciãos. Alguns, não todos, porque não são todos que estão preparados. E outra, não pega o moleque, não, pega os anciãos. O pregador quer dizer que Deus não pode usar um menino de 15 anos. Jeremias, eu sou um menino, cara, que pode. Mas é alguém que tem maturidade. Na igreja está cheio de gente de 30, 40 anos de igreja, mas que é uma água, não frutifica, não ajuda, não colabora, não oferta. Mas Deus vai tratar. Eu vim aqui pregar para o povo onde Deus vai tratar, meu querido. Pega moleque e tira de lado, porque Deus vai levantar homem maduro e mulher madura aqui para fazer a obra de Deus. Só quem acredita, levante a mão e adore. Só quem acredita. Eita, Moisés, põe a frente do povo, fica diante do povo e não chama moleque não, e nem são todos. Aleluia. A Bíblia diz que por derramar o Espírito, os velhos vão ter sonhos, os jovens vão ter visão. Eu me lembro que eu tinha sonho profético quando eu era criança. Eu tinha 12 anos, então quer dizer que eu sou velho desde os 12 anos, porque eu tinha sonho profético quando eu tinha 12 anos. E às vezes Deus me dá um sonho profético, revela de alguma forma, eu não sei. Eu sei é que Deus, quando chama, Ele chama, capacita para fazer a sua obra para a glória dele. A glória é de Deus, a adoração é de Deus. Para de ser um crente roscado, que não frutifica, que não cresce, que não soma, que não ajuda na expansão do reino. O reino tem que expandir, meu querido. Você não é o centro da atenção. O centro da atenção é Jesus Cristo. Ele é o centro das atenções. Eu vou sair da igreja, pois saia. Eu vou parar, pois pare. O inferno lhe aguarda. Mas hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Hoje é noite de cura. Aleluia. Aplauda Jesus e grita bem forte. Aleluia. Aleluia. Eu lhe confesso, mas eu do Saulo, que eu não ia falar nada disso. Mas o Espírito de Deus, eu não estou nem com esposa aqui, pastor. O Espírito de Deus está me empurrando para falar. É tempo de mudança, é tempo de cura, é tempo de maturidade, é tempo de amadurecer, é tempo de se encher de Deus. Encha-se da palavra, encha-se do Espírito, encha-se da verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. E a verdade muitas vezes dói. Paulo, dizendo aos Gálatas, ele disse: faço de mim inimigo de vocês, faço-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Estou dizendo a verdade, e essa verdade dói, mas ela constrói. A verdade dói, mas constrói, querido. A mentira, ela é doce. A mentira, ela é aquilo que que gostoso. Eu vejo a pessoa mal arrumada, eu gosto, tá lindo, tá feio pra burro. Mas se eu falar, vai dar ruim. Então diz que é mentira, é enganado. Pode dizer, tá bonitinho, feio. Não, querido, tem que ser duro. Claro que tem
um jeitinho, mas o jeitinho de Deus vai ter quando de chegar e falar: olha, ou tu luta, ou Deus te tira, porque na casa de Deus, pelo tempo que muitos estão, já deveriam ser anciãos, não da idade cronológica, mas na presença de Deus, na presença de Deus, na presença do Eterno. E vou fechando aqui, vem comigo. Falta pouco à meia-noite, vem comigo. Então disse o Senhor a Moisés: passe adiante do povo, ou seja, ponha-se à frente do seu problema. Toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Terceiro, toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio. Algumas versões, o Jordão. Levanta, chama alguns e toma a tua vara. A vara que você usou lá para... O que significa isso? Autoridade. Meus irmãos, o que tem na igreja, aqui não tem isso, graças a Deus, mas o que tem por aí, e eu prego constantemente, graças a Deus, em tudo quanto é tipo de igreja, grande, pequena. Sexta-feira eu preguei, tinha 7 pessoas, preguei quase 1 hora para 7 pessoas. Estou preocupado com a quantidade de gente, não, querido. Não sou artista, não sou celebridade, sou um pecador salvo por Jesus. Essa é a minha credencial. Sou um pecador salvo por Jesus. E quando eu falo de autoridade, estou falando do poder do Evangelho. Põe de frente o problema. Tem que chamar a Mandoquinha que ora, chama a Mandoquinha que ora. Tem que chamar o Saulo que ora, chama o Saulo que ora. Eu vi na programação de vocês têm 7 da manhã, 3 dias de oração aqui, terça, quinta e sábado. Eu presto atenção, meu querido. Opa, é uma igreja que ora. Por isso o culto começou, o céu já estava aqui, o céu estava baixinho. Deus falou conosco desde o princípio do culto. Por quê? Porque uma igreja que ora. Agora, uma igreja que ora é também uma igreja cheia da palavra. Então você tem que colocar de pé diante do problema, passa à frente do problema, não se esconda do problema, pega aquele que você sabe que são pessoas maduras, com maturidade cristã, e pega a vara. Levante a sua mão direita aí. Eu vou profetizar de olhos abertos. Eu vou profetizar de olhos abertos. Quando eu falar pega, você segura, tá? Deus vai dar na mão de alguém aqui, ou de alguns aqui, vai dar autoridade por causa da palavra, vai dar visão por causa da palavra, vai dar revestimento por causa da palavra, vai dar libertação por causa da palavra, vai dar mudança de vida por causa da palavra. Você vai pegar a vara agora que você já usou um dia. Você orou um dia e Deus fez. Você profetizou e Deus agiu. Você pregou e Deus salvou. Você falou e Deus respondeu com graça e com fogo. Então essa vara não deixa ela não. Agora em nome de Jesus, pega esta vara agora. Autoridade, sabedoria, poder e graça de Deus. Porque Deus tem ainda na sua vida e na sua casa algo a fazer. Deus ainda tem contigo o ministério. Deus não disse que é o fim. Enquanto Deus não disser basta, não acabou. Eu vou dizer mais ainda, não vai acabar, porque nós vamos para a glória. Nós vamos para a glória. Nós vamos para... Tem alguém aqui que vai para a glória comigo? Tem alguém aqui que vai para a glória? Levante a mão ao céu e adore. Levante a mão ao céu e adore. Levante a mão ao céu e adore. Oh, aleluia. 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 Ponha-se de pé diante do problema. Pega pessoas maduras e pega a vara, pega a autoridade, pega o poder. Paulo ensinando aos romanos, ele diz assim: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho é o poder de Deus. É poder para salvar o judeu, é poder para salvar o gentio. Você quer poder de Deus, querido? Coma a palavra, beba a palavra, encha-se da palavra. É a palavra que vai nos dar autoridade. Porque eu estou pregando aqui por causa da palavra. Porque você está aí recebendo e sendo cheio por causa da palavra. Olha para alguém e diga: a palavra de Deus vai mover o reino na sua vida. Fala para 2, fala para 3. A palavra de Deus vai mover o reino de Deus na sua vida. Aleluia. Vem comigo para a gente fechar aqui. Diz o texto: toma a tua vara com que feriste o rio e senta. É isso? Toma a vara com que feriste o Jordão e acomode-se. Tome a vara com que feriste o Jordão e... Então fala para 2 aí, vai, pode ir, vai. Pode ir, filho. Vai em nome de Jesus. Vai em nome de
de Jesus que Deus vai fazer. Você tem um projeto na sua vida familiar, vai em nome de Jesus. Você tem um projeto daquela faculdade, vai em nome de Jesus. Eu já ouvi dizer assim, não, o crente não precisa fazer faculdade, porque ele vai para a glória, e é claro que vai para a glória, mas enquanto eu não fui, eu estou aqui, meu querido. Tem que trabalhar, tem que estudar, aí você vai ganhar mais, vai abençoar mais a obra, porque o reino de Deus não tem outro jeito de prosperar, meu querido. Só tem um jeito, é semeando. Só colhe quem semeia. Olha para cá, irmão, só vai colher quem semeia, e só vai semear mais quem tem mais semente. Deus vai dar autoridade para alguém aqui, meu querido. As portas das faculdades vão se abrir, vai entrar, vai prosperar e vai glorificar a Deus. Escuta essa que eu vou dizer, segura o glória aí, porque tem gente dizendo, não dá para ir para a faculdade, porque tem muita heresia, muito engano e muita mentira, não é verdade? Há muito secularismo, é verdade. Há muitas ideologias, é verdade. Mas quando o crente está cheio do poder do Espírito de Deus, ele se levanta diante do problema, ele pega a vara e ele vai. E quando ele chega, as pessoas vão ter que olhar e dizer, esse daí é diferente, a fala é diferente, o jeito é diferente, a presença de Deus na vida da igreja. Olha para cá, meu querido, a presença de Deus vai na vida da igreja. E o texto diz assim, vou fechar agora. Quando eu falo vou fechar, vai mais meia hora ainda. Verso 6. Vou ler o 5 de novo. Então disse o Senhor a Moisés, passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara, com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali, diante de ti. Eis que eu estarei ali, diante de ti, sobre a rocha. Eis que eu estarei diante de ti ali. O problema é grande, a dificuldade é grande, o risco de morte é grande, o povo está furioso. Deus dá instrução, mas você não vai sozinho. Jesus disse, eu vou estar com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Vai, eu vou estar contigo ali. Fica de pé agora, por gentileza, com a licença do pastor do ministério. Aleluia. Se os músicos puderem me ajudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu tinha programado eu ir lá para Coríntios 10 para fazer um pano de fundo aqui, mas Deus não quer que eu vá lá. Deus quer que eu continue aqui. Aleluia. Eu sigo o que Deus está falando, porque isso é interessante. Você vai chegar, Moisés. O povo quer água, o povo quer te matar, o povo está terrível. Mas você vai fazer o seguinte: põe de frente, pega a vara, chama o povo e vai. E eu vou estar sobre a rocha. E você vai ferir a rocha. Agora é para ferir. Na outra passagem é para falar. Agora é para ferir. Tem hora que é para ferir, tem hora que é para falar. Nesse momento, você que pegou a vara, você vai ferir a rocha. Ato profético. Você vai ferir a rocha e vai sair aquilo que você precisa. O que o povo precisava era de água. Diz um texto, lá em Coríntios 10, verso 4, que a rocha era Cristo. Eles comeram de uma mesma comida espiritual e beberam de uma mesma água espiritual, porque a rocha o seguia. Não uma rocha que rodava não, querido. Era a presença de Deus, era o próprio Deus, era o próprio Senhor Jesus, a pedra angular de esquina. Você vai ferir a rocha. Eu não sei o problema que você está enfrentando, eu não sei a batalha, a peleja e a luta, eu não sei a angústia e a adversidade, mas você vai ferir a rocha, porque ali Deus vai estar presente. Feche os seus olhos por 30 segundos. Feche os seus olhos por 30 segundos. Deus, aqui está a tua igreja, está o teu povo, a amada do Senhor, aqui reunido nessa congregação tão amável. Então chega a tua presença, meu Deus. Há muita adversidade, há muita luta, há muita batalha, há muita perseguição. Meu Deus, não sabemos muitas vezes o que vai acontecer, o que nos espera amanhã, nessa segunda-feira, o que vai acontecer. Mas Deus, nós estamos aqui reunidos, nós estamos sendo orientados pelo Senhor, nós estamos diante da rocha, meu Deus. A rocha é Cristo. Nós vamos tocar na rocha, vamos ferir a rocha foi ferida lá no Gólgota, e saiu água, e o povo bebeu água, o rebanho bebeu água, as crianças beberam água, e não era uma biquinha não, Senhor, era uma água abundante para milhares e milhares e milhares de pessoas. Deus tem abundância
muita água, água em abundância. Eu vou profetizar de olhos abertos agora. Água em abundância na tua casa, água em abundância no teu casamento, água em abundância no teu ministério, água em abundância na tua saúde, água em abundância para uma terra seca, porque há esperança para a árvore que foi cortada. Ao cheio das águas ela vai brotar, e a água que vai ser abundante, a água vai ser abundante, a água vai ser abundante, em nome de Jesus Cristo, em nome daquele que vive e reina para sempre. Você que acredita, a prova do forte Jesus.